Bom, bom dia, obrigado pela presença de todos e pelo convite feito. E eu acho que a minha apresentação vai ser bem mais rápida do que o Lindau. Eu podia falar o seguinte: faço minhas as palavras do Lindau, porque nós vamos falar basicamente a mesma coisa. A minha apresentação não tem as figuras que ilustraram muito bem a apresentação do Lindau, mas eu acho que nós vamos acabar no mesmo lugar. Mas vamos tentar, tá bom? Só para registro, quer dizer, a gente estava falando aqui dos quilômetros de congestionamento, então a tal fila de 250 quilômetros, ontem eu estava no final da fila, porque para levar 2 horas de Congonhas até Higienópolis, é porque eu estava no final da fila mesmo. Você me permite jogar um caco? Claro. Quer dizer, talvez valesse a pena, na medida do possível, acrescentar referências a experiências brasileiras, comparar algumas grandes cidades, soluções e coisas desse tipo, sem falar bem de Curitiba de novo, que aí já é uma humilhação. Não, nós vamos ver os números aqui. Ele pode falar bem do Rio. Não, nós vamos falar um pouquinho do Rio no final. Ele vai se acusar de bairrismo. Não, covardia. Bom, sustentabilidade, quer dizer, quando a gente está pensando no geral, quer dizer, longe de mim aqui querer definir sustentabilidade, mas a gente está falando em mudança nos modelos de produção e consumo, isso impacta direto na questão do uso do carro, alternativas consistentes de planejamento, quer dizer, a gente tem que ter planejamento, e mais que planejamento tem que ser consistente, tem que ser de longo prazo, eu tenho que ter uma meta, senão a gente não resolve o nosso problema. O modelo econômico privilegiando a inovação, quer dizer, mais do mesmo não adianta, eu acho que a gente tem que inovar, a gente tem hoje aí as universidades formando um número muito grande de pessoas qualificadas e a gente tem que aproveitar essas pessoas. E preservação da qualidade de vida, eu acho que isso está intrínseco ao conceito. Centros urbanos, eu acho que nesse caso, nos problemas de mobilidade, eu cheguei antes do Lindau aqui hoje, o pessoal viu, mas eu acho que aquela transparência do Lindau você copiou da minha, porque são exatamente os mesmos problemas. Não sei por que isso, mas está lá, falta de integração, acidente, emissões, consumo de derivados, quer dizer, esse é o nosso problema hoje na questão de transporte. E uma questão importante que eu quero salientar, que é exatamente o conceito de gerenciamento da mobilidade. Esse não é um conceito novo, é um conceito que alguns chamam de gerenciamento da mobilidade, outros chamam de gerenciamento da demanda por viagem. No fundo, hoje, esses dois conceitos são muito parecidos, quer dizer, um mais desenvolvido por europeus, outros mais pelos americanos. Uma parte vem da crise do petróleo da década de 70, o gerenciamento da mobilidade ele surge mais com a crise ambiental, mas estamos falando da mesma coisa, e gerenciar a mobilidade, é isso que eu quero deixar bem claro por toda a minha exposição, não é só fazer BRT, não é só fazer metrô, não é só fazer VLT, não é só fazer infraestrutura de transportes. A gente implementar infraestrutura de transporte é fundamental para resolver o problema de mobilidade das cidades, só que não basta. Ninguém vai colocar a população dentro do metrô se não houver todo um arcabouço de políticas, de incentivos, de desincentivos, de estratégias de redução de emissão, estratégias de redução de consumo de energia, e vamos por aí afora. Então, talvez essa seja a linha que vai permear essa apresentação. Desenvolvimento econômico e social com menos carbono, quer dizer, para isso a gente tem que ter uma reforma literal no transporte urbano, e essa reforma passa exatamente pelo que o Lindau acabou de falar, temos que tirar carros da rua. Não temos como proibir a compra de carros, mas temos como desestimular o seu uso e temos como fazer com que esses carros circulem em menor quantidade nas vias das cidades que hoje estão saturadas. No gerenciamento da mobilidade, a gente trabalha exatamente com estratégias, tá? Que não necessariamente vão requerer volumes, muito volume de recursos, tá? Para a gente resolver o nosso problema de transporte. E o gerenciamento da mobilidade, esse conceito, ele tem que exatamente estar acompanhando toda a implementação de infraestrutura de transporte. Esse é que eu vejo como caminho. Modelo clássico de transporte é o famoso prever e prover. Eu vou na rua, faço contagem e digo o seguinte: olha, aqui eu preciso colocar mais tantos ônibus, mais tantos carros para atender a minha demanda. Isso hoje não resolve mais, quer dizer, eu não consigo mais fazer isso. Ao ponto que, se eu tentar, junto dos modelos de previsão de demanda, que trabalham com prever e prover e são extremamente úteis
para o planejamento de transporte, a gente começar a interagir com os elementos do gerenciamento da mobilidade, talvez a gente consiga chegar exatamente num quadro onde as cidades vão ser muito mais agradáveis para morar, para lazer, para trabalhar. E aí a gente tem as questões energéticas, econômicas, sociais, ambientais, culturais, na verdade moldando tudo isso. A solução da China, ela pode ser boa, mas não necessariamente igual à solução que vamos ter no Brasil, mesmo quando construímos um sistema BRT que é basicamente igual a um sistema de metrô. Quer dizer, temos alguns padrões culturais que precisam ser considerados. Então, todos esses elementos precisam trabalhar juntos para que a gente tenha resultado. Transporte coletivo urbano, dentro da mesma linha, ele pode, então, ser esse agente fundamental de promoção da mobilidade sustentável, né? E hoje, quer dizer, que se fala muito, hoje no Rio de Janeiro, inclusive, nós temos uma subsecretaria da Economia Verde, subsecretaria de Negócios Verdes, e eu entendo muito que a economia verde, a economia sustentável, basicamente estamos falando da mesma coisa. Uma economia que traga inovação, que tenha uma nova filosofia, que tenha um impacto bastante grande no setor de transporte, para exatamente poder embasar essa transformação que a gente precisa. A interação entre esses atores é fundamental, quer dizer, não adianta eu ser o gestor de transporte se o usuário não está satisfeito com o que eu estou fazendo no meu sistema. O usuário de modos não motorizados tem que estar dentro desse fórum de discussões, os usuários de carro, as agências reguladoras, os planejadores, o poder público em geral, enfim. Como é que a gente faz essa costura? E eu depois, no final, vou fazer um comentário rápido, quer dizer, de um modelo que está sendo colocado hoje em prática no Rio, em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e que eu acredito que seja um modelo, eu não garanto que tudo que está sendo feito para as Olimpíadas vai dar certo. Não garanto que tudo que está sendo feito no Rio para a Copa vai dar certo, mas eu acho que é um passo grande na direção exatamente da gente trabalhar, sobretudo, esses órgãos gestores responsáveis pelos sistemas de transporte nas grandes cidades. E você assumiu um cargo na autoridade... Exatamente, na Empresa Olímpica Municipal. Falando baixinho aqui, porque eu ainda sou professor, quer dizer, mas eu fui cedido, quer dizer, a universidade achou que eu estava falando muita besteira lá, e falou, toda besteira aqui, você vai para a Empresa Olímpica Municipal. Então, vamos fazer esse corte agora, quer dizer, hoje, como é que trabalha o Rio de Janeiro rumo às Olimpíadas, tá? O Rio de Janeiro tem, no município, a Empresa Olímpica Municipal. A Empresa Olímpica Municipal, ela, na verdade, ela não desenvolve projetos, mas ela é responsável por coordenar todos os projetos na área de transporte, tá? Estamos falando só da área de transporte, tá? Ela tem outras áreas, que são as instalações das Olimpíadas, a questão da sustentabilidade, da mobilidade, enfim. Mas ela tem esse papel de coordenar esses projetos e também de garantir o legado da cidade. Para mim, hoje, o maior desafio da Empresa Olímpica Municipal, e é por isso que eu me motivei a tentar ajudar nesse quadro, é exatamente garantir o legado. Não adianta a gente ter, durante as Olimpíadas, uma cidade funcionando maravilhosamente, porque não tivemos problemas no Pan-Americano, em 2007, onde não tivemos nenhuma novidade na área de transporte, tivemos literalmente meia sola na cidade do Rio de Janeiro, foi o que foi feito, e a cidade funcionou. Quer dizer, deram férias escolares, as pessoas saíram. E o que eu espero é que depois das Olimpíadas, depois de 2016, quando sair tudo, tirar lá a tocha olímpica, enfim, tirar as faixas olímpicas que a gente precisa ter para movimentar os atletas, a família olímpica, a gente tem uma cidade onde o carioca tenha o maior prazer de viver, onde as pessoas tenham mais vontade de visitar, que o Rio retome para si uma qualidade que é ser uma cidade alegre, onde as pessoas podem realmente se movimentar. Fechando esse parênteses rápido, e depois a gente... sim, é porque o meu parênteses é sempre grande, eu acabo me perdendo dentro dele. Esse é o papel da Empresa Olímpica. Junto à Empresa Olímpica, nós temos um grupo trabalhando no Estado que chama EGP Rio, que é Escritório Geral de Projetos. O EGP Rio, na verdade, faz a mesma coisa que a Empresa Olímpica, só que juntando os organismos do Estado. Você tem a Casa Civil, a Secretaria de Estado de Transportes, a Supervia, que é a empresa privada que opera os trens, a Rio Trilhos, enfim, você tem todos os organismos trabalhando juntos e em prol desses projetos. E você tem, pelo governo federal, a APO, que é a Autoridade Pública Olímpica. E por incrível que pareça, eu estou vendo que esses três grupos hoje conseguem trabalhar de uma forma bastante harmônica. Não é fácil. Existe uma série de conflitos entre esses grupos,
conflitos que eu digo no bom sentido, de coisas que não se concordam, mas o que a gente pode ver é que quando existe um foco, quando existe uma meta, e quando existem pessoas dispostas a trabalhar, não importa em que esfera, é possível fazer um trabalho bastante estimulante e que eu considero que nesses 4 anos que nós vamos ter de convivência, nós vamos conseguir montar um modelo de gestão que talvez possa ser replicado para todas as regiões metropolitanas do Brasil e que o Brasil, né, na sua esfera federal, possa utilizar isso para exatamente dar uma espécie de arrumada na casa geral. Então eu sou assim, muito realista, mas bastante positivo nesse sentido. Então eu vou fechar esse parênteses, vou voltar aqui e depois a gente faz ainda mais alguns comentários ainda em cima do Rio de Janeiro, até porque, como eu estou nessa roda viva, é interessante colocar para vocês alguns pontos específicos. Aqui alguns dados que eu acho interessante para a gente entender o nosso problema de mobilidade, né? Brasil, 45% anda de transporte coletivo, isso é uma média assim, muito geral, 30% a pé. Nova York hoje tem mais gente andando de transporte coletivo que a média brasileira, que vai exatamente ao encontro do que o Lindau mostrou, de toda uma preocupação do Bloomberg, que foi um prefeito que chegou e falou, eu vou fazer. E ele teve o apoio das pessoas. No primeiro momento, isso é sempre muito difícil. A comunidade é sempre reticente a deixar de usar o carro. Mas isso vem quando começam a aparecer os benefícios. Isso ficou muito claro no caso de Nova York. Nova York está longe de resolver seus problemas de mobilidade, mas eu acho que está caminhando para ter uma metrópole muito mais tranquila, muito mais agradável. Brasil, se você pegar as cidades, qualquer pesquisa de origem e destino vai dar alguma coisa entre 1% e 3% da população usando a bicicleta na repartição modal. Aí você pega Xangai, 33% de bicicleta. Tudo bem, nós nunca vamos ser Xangai, mas só para a gente entender onde é que a gente pode chegar, o que a gente pode fazer em termos de bicicleta. Se a gente chegar a 6%, é uma vitória assim, maiúscula. É quase igual, eu não sou Corinthians, mas é quase igual ao gol do Corinthians ontem aos 42 minutos. Não, sou Flamengo. Então já saímos há muito tempo. Estamos falando, nós agora somos só espectadores, né? Brasil, entre 15% e 30% dessas repartições modais nas grandes metrópoles são carros. Nova York, 28%, Recife, 26%, ou seja, Recife é a nossa Nova York. Não é isso, mas só para mostrar onde é que a gente está. Los Angeles e Sydney, 78%, 68%. São cidades que têm problemas sérios de congestionamento, mas se a gente parar para pensar, dependendo da área de Los Angeles, você anda muito melhor do que São Paulo ou Rio de Janeiro. Então, são essas questões que talvez a gente tenha que mergulhar com mais cuidado, e ali ficou tão pequeno que nem eu consigo ler. Então, eu vou ter que ver daqui. Mas, só para a gente ter uma ideia dessa repartição modal, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, em torno de 40%, 45%, 48%, em termos de transporte público, Los Angeles, 11%, daí o problema da cidade, Nova York, 54,9%, 55%, carros, né? As grandes metrópoles aqui do Brasil, em torno de 15%, 20%, né? Rio de Janeiro menos, as outras cidades com um pouquinho mais, a bicicleta fica lá naqueles 3%, aí tem lá Xangai com 33%, as viagens a pé menores, né, em São Francisco, em Nova York, maiores numa cidade como Rio e São Paulo, e os outros modos, só para a gente ter uma ideia dessa divisão. Vamos então à questão do consumo de energia. Tá? Aqui é só para a gente ver o seguinte, o carro é o grande poluidor, então as pessoas, sobretudo no Rio, né, não, esses ônibus estão atrapalhando tudo, se tirarem os ônibus, nós com os carros não vamos poder passar, realmente. Vamos poder passar melhor durante algum tempo, porque em pouco tempo esse quadro vai reverter, vai ver, não, o problema talvez não era o ônibus. Então, realmente, o carro, a eficiência energética dele é baixa, e aqui a gente tem a gente consegue chegar vendo que o ônibus é muito melhor do que o carro e que realmente os sistemas que operam sobre o trilho têm uma eficiência maior, mas em compensação tem um custo, né? O investimento para esses sistemas é muito maior, como foi muito bem apresentado pelo Lindau. Isso aqui é um resumo do resumo de um projeto que a gente trabalhou de 2009 a 2011 pelo Banco Mundial, tá? Onde se trabalhou um cenário de baixo carbono para o Brasil. E, na verdade, se trabalhou com o ano de referência 2008, o ano horizonte 2030, na verdade, tentar extrapolar isso para 20 anos, e a proposta que saiu, tá, desse grande estudo era que o Brasil precisava investir mais.
em BRT, mais em metrô e mais em gerenciamento da mobilidade. Com esse resultado, dentro das projeções, partindo de alguma pressuposição, chegaríamos ao resultado de uma redução de 26% das emissões de carbono em 2030. Isso é um cenário para o Brasil que é extremamente significativo. E aí vem a ressalva. Se a gente não tiver políticas públicas consistentes para o setor, se os aspectos de coordenação de programas e de financiamento não funcionarem, esquece, esses cenários vão embora. Então, por mais que a gente faça previsões, por mais que a gente tenha condições de alcançar um cenário, atingir um cenário dessa magnitude, se nós não trabalharmos na questão do planejamento, se nós não mexermos na nossa estrutura institucional, se nós não tivermos uma estrutura de financiamento que seja funcional, que possa responder à demanda de recursos para esse setor, não chegamos a lugar nenhum. Aqui alguns dados rapidamente da Copa e das Olimpíadas, né? Foram 12 cidades no caso da Copa, e aqui eu só estou apontando os projetos que entraram no primeiro PAC da mobilidade urbana. Então, o volume de recursos, o número de sistemas BRT, por conta do investimento, ele sobressai, isso é natural, e eu acredito que se esses sistemas forem bem implementados nessas capitais, eles podem realmente colaborar, podem dar uma contribuição grande. O caso do Rio é um caso atípico. O caso do Rio de Janeiro hoje está implantando, e aí não entro nesses projetos aqui, não são todos no PAC da mobilidade, são 4 corredores de BRT. Esses 4 corredores de BRT, eles se integram, tá? Os 4, junto à rede metroviária, junto à rede ferroviária, e você pode, em 2016, como eu falei anteriormente, ter uma infraestrutura de transporte no Rio de Janeiro. Ainda temos o VLT, que é o Sistema Veículo Leve sobre Trilho, na parte central da cidade, que vai cobrir todo o centro do Rio de Janeiro. São 6 linhas de VLT. Você tem a extensão do metrô. Esse sistema tem condições de, junto com esse suporte de planejamento, de financiamento, de visão de longo prazo e de estratégia de gerenciamento da mobilidade, da cidade do Rio de Janeiro o que ela precisa hoje. Se nós só ficarmos na construção dos BRTs, da extensão do metrô até a Barra da Tijuca, dessas soluções só de infraestrutura, esquece, vamos continuar fazendo a mesma coisa e não vamos tirar carros da rua. Aqui, rapidamente, a gente tem uma ideia de quais cidades estão implantando quais projetos e a que custos. Todos eles dentro do PAC da mobilidade, o PAC 1, que alocou uma quantia considerável de recursos para esses projetos. Aqui, rapidamente, a gente começa a ver o porquê dos 250 quilômetros de congestionamento ontem, dos congestionamentos no Rio que não são medidos por quilômetro, mas por horas viajadas, que dá mais ou menos a mesma coisa. Eu hoje levo, no meu novo trabalho, cuidando da mobilidade do Rio de Janeiro, 2 horas para ir e 2 horas para voltar de carro, entre o Recreio dos Bandeirantes, que é um bairro um pouquinho distante, sim, até o centro da cidade, sendo que eu vou de carro. Não existe condução nesse trajeto. Até 2016 eu tenho quase certeza que vai existir. Mas eu hoje, a minha tendência hoje é sair de onde eu moro e passar para um bairro mais próximo, onde eu tenho uma estação de metrô, que eu posso chegar no trabalho na estação de metrô. Onde eu digo que pretendo fazer, não, eu vou fazer isso no mês de julho, já está programado. Então, você vai dar um bom exemplo para os teus cariocas. Exatamente. O negócio é mudar, não vai ter solução. Para algumas coisas não. Para algumas coisas o ônibus também é 2 horas, né? Oi? O ônibus também 2 horas. Não, o ônibus está levando mais, por isso que eu não tenho. No meu caso, eu não tenho ônibus. E nesse caso específico, o ônibus está levando mais, ele está levando 3 horas. Eu tenho que subir pela Tijuca, ele não tem como subir. É uma viagem, é um caso muito específico. Mas eu tentei mudar para o ônibus, tentei fazer outros caminhos de carro, tentei fazer integrações e o meu tempo aumentou. Por isso que eu continuei no carro, o que é uma burrice, mas... E o financiamento da Caixa para helicópteros? Eu estou tentando isso, mas quando eu mostrei o meu contra-cheque da UFRJ, falou, meu filho, eu continuo dando aula. Eu falei, tá bom, então eu vou continuar dando aula, que é mais barato comprar helicóptero do que ônibus. Aqui, de novo, para a gente entender a magnitude dos nossos problemas, quer dizer, enquanto a população, a variação entre 2001 e 2008 nas grandes cidades está variando em torno de 4%, 7%, a gente tem uma variação de frota que chega, no caso de Belo Horizonte, a 50%. Então, isso explica rapidamente, ou faz a gente entender rapidamente onde é que estão os nossos problemas. De novo, a taxa de motorização, veículos por 100 habitantes,
você tem uma variação de 2008, quer dizer, Belo Horizonte continua, não sei se tem muita gente aqui de Minas, mas continua liderando com 38% na variação nesse período, São Paulo vem correndo atrás com 30%, são números que podem ser atualmente um pouquinho diferentes, mas é uma corrida interessante que não leva a lugar nenhum, só vai levar a um congestionamento maior do que os 250 quilômetros que nós vivemos ontem. Aqui o diagnóstico rapidamente, outros indicadores, quer dizer, Rio de Janeiro hoje a média, pelas pesquisas de origem e destino, você faz 1,8 viagens por dia, isso é um número médio, São Paulo está em 2 viagens por dia, a mobilidade vai crescer com a renda, com a instrução, e ela é sempre menor para crianças e idosos. Uma taxa de mobilidade, que é um outro dado interessante, quer dizer, nessas pesquisas origem e destino, você pergunta, escuta, quem viaja, quem não viaja. Caso de Rio de Janeiro, 46%, Porto Alegre, 30%, mostrando que mesmo com esses congestionamentos que nós temos nas grandes cidades, existe uma parcela considerável da população que não se movimenta. Que não se desloca durante o dia. Exatamente, não fazem viagem. Quando você pergunta... Nem a pé. Não fazem. Eventualmente pode ser isso, pode não ter sido captado na... Mas vão à padaria e voltam para casa. Exatamente, ou seja, não estão fazendo viagens, porque você faz a pergunta é essa. Você fez 46% do Rio de Janeiro é mobilidade. Se esses 46 resolverem sair para passear, vai ser um problema sério. O pessoal trabalha pouco, Não, é que os 54 estão compensando os 46. Captou bem. Então eu vou na praia, viu, Sérgio? Algumas considerações, quer dizer, eu toquei aqui já, que é a questão institucional. Esse grande número de órgãos gestores, quer dizer, eu nunca acreditei que eles pudessem trabalhar de forma coordenada. Hoje eu sou mais otimista, quer dizer, como eu estou dentro do olho do furacão e eu estou vendo a coisa funcionar, e está funcionando bem, que não estou dizendo que vai funcionar bem até as Olimpíadas, que as Olimpíadas vão ser um sucesso. Eu acredito que sim, mas a forma de trabalhar desses 3 grupos, a esfera federal, estadual e municipal, mostra que isso é possível, né? Essa recessão econômica mundial é um problema, no sentido de que se você tem uma queda de investimento, você pode ter exatamente um problema de menor crescimento econômico, você ter a economia sendo reduzida, menos emissões, e com isso você adiar os esforços para passar para uma economia verde. Mas o governo, vendo isso, ele já foi muito rápido, já baixou o IPI dos carros, vamos ter mais carros na rua. Então, esse problema da recessão já foi resolvido, não foi rápido nisso. A importância de considerar o longo prazo, eu não sei se o governo está vendo isso. Então, no longo prazo, quer dizer, eu não sei se quando você abaixa a sua taxa de IPI, se isso está sendo levado em conta. Eu não sei onde é que nós vamos chegar, mas são os problemas que a gente tem que atacar e tem que enfrentar, e a gente não pode deixar de colocar isso na apresentação. Dessa forma, quer dizer, algumas considerações, quer dizer, essa falta de unidade, quer dizer, ver a região metropolitana como região metropolitana. O Rio de Janeiro passou as últimas décadas vendo a cidade do Rio de Janeiro sozinho. Hoje já existe uma proposta forçada até pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas, pela vinda do Papa, pela Copa das Confederações, enfim, eu não sei, eu acho que não vai dar tempo para ter tantos eventos, entendeu? Mas, enfim, em cima disso, o Rio hoje está conseguindo trabalhar tendo uma visão de região metropolitana. Isso é fundamental porque a maioria das viagens que são geradas, né, nesse horário de pico, elas vêm exatamente dessas áreas, dessas cidades vizinhas que estão na região metropolitana, e a forma que você tem de cuidar. A regulamentação inadequada parece padrão no país. Pouca informação, quer dizer, muita gente não anda de ônibus porque acha que não tem ônibus, que o ônibus não passa na porta da sua casa, porque não serve para o seu roteiro, porque não tem informação. O caso de São Paulo, acho que é um pouco melhor do que o Rio. Rio de Janeiro conseguiu fazer, eu vou falar isso baixinho, né, porque eu estou trabalhando com a prefeitura, eles fizeram, agora pintaram, todos os ônibus são cinza. Todos os ônibus têm a mesma cor. Antigamente você sabia, não, o que vai para minha casa é o vermelho, é o verdinho, é o que tem uma margarida. Eles têm a mesma cor e todos os ônibus mudaram de número. Que era 162, agora é 649. Que era 224, 342. Então, para quem anda, ele vai no faro e consegue. Mas para quem não andava ou queria andar, esquece. E eu que sempre conhecia linha por linha de ônibus, eu hoje não reconheço mais as linhas de ônibus. Você não tem mais o nome da empresa sai desse tamanhinho. Você tem que ter uma lupa para ver o nome da empresa. É um patrimônio que tem que ter cuidado. É uma coisa muito estranha, mas, enfim, eu acho que são coisas, pequenas coisinhas que, não pequenas, acho que são grandes coisas que precisam mudar. Acho que a gente precisa ter
a visão do usuário, a visão da comunidade. Eu acho que nesse caso do Rio, imperou mais a visão do operador. Então, temos um problema a ser resolvido nesse caso. Quer dizer, no caso dos BRTs vai ficar mais fácil de você saber que ele está dentro do corredor. Quando estiver dentro do corredor, é o BRT. Então, se você estiver na área certa, você sabe para onde vai. Necessidade de uma nova abordagem, e aí que eu quero chegar, quer dizer, desse modelo de financiamento do transporte urbano. Quer dizer, hoje, a gente não pode ficar só na questão, como eu já falei no início, e eu vou mostrar agora o que eu estou chamando desse modelo, tá? A gente tem que sair dessa questão de só financiar a infraestrutura, de não ver o que está no entorno, o que está dentro dessa esfera, dentro dessa roda viva dos transportes. Tá? Então a gente pode ter um modelo único, porém mantendo uma mesma lógica funcional, considerando as diferentes regiões metropolitanas do Rio de Janeiro. Nesse modelo, quer dizer, a gente tem um núcleo dele, tá? Que é esse que está em preto, onde nós vamos investir realmente no sistema de transporte coletivo, em terminais de transporte, tá? E no espaço público, que é exatamente a questão da integração transporte e uso espacial. Reparem que existe assim uma certa omissão, e eu acho que isso existe por falta de conhecimento mesmo, ou por falta de entendimento, não diria falta de conhecimento, mas falta de entendimento, de investir em terminal. Hoje, a gente tem que pensar o terminal de transporte como um polo aonde os sistemas de transporte seriam uma das atividades que estariam sendo prestadas, acontecendo nesse terminal. Nesse terminal eu posso congregar ali serviços comerciais de lavanderia, padaria, açougue, sapateiro, serviços sociais, eu posso fazer atendimento a idosos, eu posso ter creches, eu posso ter serviços de utilidade pública para tirar uma carteira de trabalho, uma carteira de saúde, eu posso ter pequenos atendimentos médicos, tirar pressão, coisas desse gênero, e fazer desses terminais realmente polos onde a gente consiga, de certa forma, tirar aquela pressão pelo centro da cidade, pelos bairros mais demandados por viagem e fazer essa cidade funcionar. Essas cidades, né? Eu estou falando muito, sempre referindo ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com essa rede de 4 BRTs, ele tem um potencial enorme para fazer com que esses terminais funcionem exatamente de forma a desafogar a circulação e melhorar a mobilidade nas cidades. Porém, isso não é suficiente. Então, no módulo vermelho, que a gente está chamando do nível de sistemas de transporte, em termos de investimento, a gente tem sistema de informação e planejamento, quer dizer, onde é que está a informação? Toda vez que a gente precisa planejar, a gente não acha onde é que está, onde é que vai buscar, pega no DGE, pega, enfim, na FGV, é um problema sério, pega no Ministério dos Transportes, pega no Metrô São Paulo. É uma dificuldade hoje você ter esses dados para trabalhar de uma forma expedita. E toda vez você está repetindo pesquisas, gastando mais recursos com levantamentos, muitas vezes já foram feitos e que precisam simplesmente ser atualizados. Conservação de energia, impactos ambientais, política de estacionamento. O Lindau colocou muito bem aqui quando mostrou os estacionamentos. A política de estacionamentos hoje é uma ferramenta poderosíssima para a gente regular de alguma forma a questão do fluxo de veículos nas ruas. Se eu não tiver vaga, eu não tenho como sair de carro. Se o meu destino no Rio é Copacabana, esquece, porque você, ou Ipanema, ou Leblon, vai custar muito caro você parar o seu carro. Então é melhor você ficar em casa ou usar o transporte coletivo. Então, hoje você já tem alguns destinos proibitivos no Rio de Janeiro. Quer dizer, eles estão fazendo agora, quando vim agora, eu fui de carro para o Santos Dumont, o Santos Dumont está virando um destino proibitivo para quem vai de carro. É bom para o centro lá, para mim vai ser horrível. Quando voltar, vou deixar meu salário lá, mas eu não tinha jeito, eu tinha que deixar. E com o BRT chegando lá e com o VLT, eu acho que o pessoal do estacionamento talvez tenha realmente uma queda de receita. Incentiva o uso racional do carro, quer dizer, aquele cara que pega o carro em casa e vai à padaria fazer compra e volta, ou pega as crianças, botam todas para andar 500 metros para deixar na escola, as crianças vão contentes. Não, elas vão mais contentes dentro do ônibus com mais coleguinhas. Isso aqui é mais interessante. Você tem aqui um outro módulo, que é o módulo amarelo, e esse módulo amarelo é muito interessante. Isso aqui esquece, fiscalização operacional. Que adianta eu colocar na rua um serviço de ônibus maravilhoso se isso não está sendo fiscalizado, não está sendo monitorado? A manutenção e expansão do sistema, se isso não acontecer, eu fico estagnado. E a observação o Observatório da Mobilidade Urbana, na verdade, é a oportunidade que a sociedade tem de cobrar
do poder concedente, de cobrar dos gestores, dos operadores, um sistema de transporte que possa realmente ser eficiente. Então aqui entra exatamente a participação da comunidade. Esses dados hoje, quer dizer, pela legislação, precisam ser transparentes. Com esse observatório a gente pode ver como a cidade está se movimentando ou como ela está parada. E isso aqui é fundamental para que esse modelo de investimentos possa acontecer. E acima você tem toda a questão do nível institucional, onde você tem a integração política e institucional, um marco regulatório que seja realmente coerente e a gestão integrada de transporte e ocupação urbana. Então, eu entendo que se nós pensarmos em trabalhar investimentos em todos esses quadradinhos que estão aqui formando esse modelo, e não só nesse modelo, nesse quadrinho central, né, que é da infraestrutura, nós vamos estar dando um passo grande e largo para termos, eu não diria a solução, mas uma base bastante sólida de financiamento do setor de transportes e da mobilidade urbana. Vou fechando agora. A importância do setor privado é fundamental, barreiras enfrentadas, a falta de entendimento do poder público, da importância das redes integradas de transporte. A gente não pode pensar transporte de forma isolada, se não for pensar no transporte coletivo em forma de rede, também não temos como passar. Rapidamente, a questão dos investimentos, quer dizer, se tivéssemos que priorizar esses investimentos, num grau, no primeiro plano, vai receber um nível de investimento 1, que seria um nível de investimento menor. Uma região metropolitana, por exemplo, que só tivesse o plano diretor de transporte. A proporção que esses planos vão se desenvolvendo, vão se integrando, ou seja, eu tenho plano diretor de transporte, plano de desenvolvimento urbano, plano de mobilidade, plano de conservação ambiental, projetos inovadores, o meu grau de possibilidade de captar investimento vai aumentando. Então aqui seria uma espécie de agenda de investimentos para exatamente incentivar uma maior organização dos municípios, uma maior organização das regiões metropolitanas em prol de um investimento que possa garantir essa mobilidade urbana. Finalizando, desse quadro, o que eu já falei no início e quero fechar, é a importância fundamental da gente ver o sistema de transporte sob uma nova ótica, uma nova filosofia. Hoje não é mais possível sair de casa, como eu tenho feito todos os dias, pegar a chave do seu carro, colocar a chave na ignição e sair. Isso hoje não é mais possível, não é mais viável. E nós precisamos mudar essa cultura. Para mudar essa cultura, nós temos que ter o suporte do sistema de transportes urbano coletivo de alta qualidade, com boa performance e integrando todos aqueles elementos que estão naquele modelo. E a conscientização da sociedade para esse novo modelo de transporte. Quer dizer, não adianta eu ter esse novo modelo vigente se eu não tenho a conscientização de quão importante ele é para a mobilidade urbana, para a saúde física e mental das pessoas que moram, que residem nas regiões metropolitanas. E, enfim, falei muito, mas desculpem se eu passei um pouquinho de tempo.